Capítulo 5º. Da execução contra a Fazenda Pública. Artigo 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. Parágrafo 1º. Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Parágrafo 3º. Aplica-se a este capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535. Capítulo 6º. Da execução de alimentos. Artigo 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contém a obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, os parágrafo 2º a 7º do artigo 528. Artigo 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1º. Ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º. O ofício conterá os nomes e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração. Artigo 913. Não requerida a execução nos termos deste capítulo, observar-se-á o disposto no artigo 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Título 3º. Dos embargos à execução. Artigo 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Parágrafo 1º. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. Artigo 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Parágrafo 2º. Nas execuções por carta, o prazo para embargo será contado. Inciso 1º. Da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Inciso 2º. Da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o parágrafo 4º deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso 1º deste parágrafo. Parágrafo 3º. Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no artigo 229.
Parágrafo 4º. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Artigo 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Parágrafo 1º. O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Parágrafo 2º. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. Parágrafo 3º. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. Parágrafo 4º. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. Parágrafo 5º. Não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: inciso 1º. O vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos. Inciso 2º. A imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Parágrafo 6º. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renuncia ao direito de opor embargos. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Artigo 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: inciso 1º. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 2º. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 3º. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Inciso 4º. Retenção por benfeitórias necessárias ou úteis, nos casos de execução para a entrega de coisa certa. 5º. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. 6º. Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Parágrafo 1º. A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias, contado da ciência do ato. Parágrafo 2º. Há excesso de execução quando: inciso 1º. O exequente pleiteia quantia superior à do título. Inciso 2º. Ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Inciso 3º. Ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Inciso 4º. O exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. 5º. O exequente não prova que a condição se realizou. Parágrafo 3º. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução. Inciso 1º. Serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Inciso 2º. Serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 5º. Nos embargos de retenção por benfeitórias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o artigo 464. Parágrafo 6º. O exequente poderá a qualquer tempo ser metido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitórias ou resultante da compensação. Parágrafo 7º. A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Artigo 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos. Inciso 1º. Quando intempestivos.
Inciso 2º, nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. Inciso 3º, manifestamente protelatórios. Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Artigo 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Parágrafo 2º. Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 4º. A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Parágrafo 5º. A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Artigo 920. Recebidos os embargos. Inciso 1º. O exequente será ouvido no prazo de 15 dias. Inciso 2º. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará a audiência. Inciso 3º. Encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença,